Math Thinkers, gente que gosta de pensar em matemática. Orientações para a resolução dos exercícios de Análise Matemática 2 na FCTUC, folha 1. Serão utilizados alguns resultados teóricos referidos no livro de James Stewart, Cálculo, volume 2, edição brasileira de 2005. Questão 17. Use o teste do integral para determinar se a série é convergente ou divergente. A linha A série de termo geral 1 sobre n elevado a 4. Recordemos o teste do integral. Suponha que f é uma função contínua, positiva e decrescente no intervalo de 1 a mais infinito, e seja a n igual a f de n, ou seja, a n a sucessão que se obtém da função f restringindo o seu domínio apenas ao conjunto dos números naturais. Então a série a n é convergente se e somente se a integral imprópria de f de 1 a mais infinito for convergente. Este teste de integral pode ser generalizado considerando não o intervalo de 1 a mais infinito, mas o intervalo de c a mais infinito, onde c é um número real. De facto, o comportamento da série só depende do comportamento dos seus termos a partir de uma certa ordem, não necessariamente a partir do primeiro, mas possivelmente a partir de um termo de ordem mais elevada. Portanto, basta que a função seja contínua, positiva e decrescente a partir de um certo número real para podermos aplicar o teste da integral. Neste caso, f de x igual a x elevado a menos 4. Os termos da série são os valores desta função nos números naturais. Esta função é de facto maior do que 0 para x maior ou igual a 1. Aliás, para todo o x maior do que 0. Aliás, para todo o x diferente de 0. Portanto, em particular para x maior ou igual a 1. E é de facto contínua no intervalo de 1 a mais infinito. De resto, é contínua em todo o seu domínio, r excepto 0. A sua derivada é menos 4 vezes x elevado a menos 5, que é negativa para todo o x maior ou igual a 1, em particular para todo o x maior do que 0. Portanto, f é decrescente no intervalo de 1 a mais infinito. f cumpre todas as condições do teste da integral. Vamos agora ver se o seu integral de 1 a mais infinito é de facto convergente. Ora, o seu integral neste intervalo vai ser igual à variação da primitiva ou de uma primitiva de 1 a mais infinito. Uma primitiva será x elevado a menos 3 sobre menos 3, primitiva imediata. Calculamos a variação da primitiva entre estes dois extremos, onde o valor em mais infinito entende-se como o limite desta primitiva quando o argumento tende para mais infinito, e obtemos como resultado 1/3, portanto um número real. A integral converge, logo a série também converge. A linha B, série de termo geral 1 sobre 3n mais 1. Podíamos estudar a convergência desta série comparando-a com a série P, com P igual a 1. Concluímos que esta série é divergente, mas vamos aplicar o teste integral como nos é dito no enunciado. Temos então f de x igual a 1 sobre 3x mais 1. Esta função é contínua, positiva e decrescente no intervalo de menos 1/3 a mais infinito, logo também o é no intervalo de 1 a mais infinito. Com uma pequena manipulação, transformamos esta expressão que define esta função numa expressão cuja primitiva é imediata. A primitiva será 1/3 do logaritmo natural de 3x mais 1, cuja variação temos que estudar entre 1 e mais infinito, nos limites de integração. O integral será igual a mais infinito. O limite de 1/3 do logaritmo natural de 3x mais 1, quando x tende para mais infinito, é mais infinito. Então o integral é divergente, logo a série também é divergente. Questão C. Série de termo geral n vezes e elevado a menos n. Intuitivamente, o valor desta expressão n vezes e elevado a menos n tende para 0 muito rapidamente, portanto é de esperar intuitivamente que esta série seja convergente. Mas vamos mostrá-lo com o teste do integral. E embora seja intuitivo que a função definida por x vezes e elevado a menos x há de ser decrescente a partir de um certo valor de x, não é claro se há de ser decrescente logo a partir de x igual a 1. Portanto, vamos considerar o teste da integral na sua forma mais geral, em que o intervalo em que a função é contínua, positiva e decrescente é um certo intervalo de c a mais infinito, onde o c não é necessariamente igual a 1.
neste caso f de x igual a x vezes e elevado a menos x, que é uma função contínua e positiva para todos os valores de x maiores do que 0 e, portanto, em particular no intervalo de 1 a mais infinito. Calculemos a derivada, f' de x igual a elevado a menos x vezes 1 menos x. Portanto, a derivada é negativa no intervalo aberto de 1 a mais infinito. Logo, como f é contínua no intervalo fechado de 1 a mais infinito, concluímos que f é decrescente no intervalo de 1 a mais infinito, fechado em 1. De facto, facilmente se mostra que, se uma função é contínua no intervalo fechado e a derivada é negativa nesse intervalo aberto, então a função é estritamente decrescente no intervalo fechado. Mais ainda, poderia provar-se que, se a derivada de uma função, se uma função é contínua no intervalo fechado e a derivada é negativa nesse intervalo fechado, excepto possivelmente num conjunto numerável de pontos onde a derivada é nula, então a função é estritamente decrescente nesse intervalo fechado. A primitiva da função f não é imediata, mas pode ser calculada por partes. Sabe-se que a primitiva de f vezes g' é igual a f vezes g menos a primitiva de g vezes f'. Neste caso, vamos tomar para g' o fator que é fácil de primitivar, que é o e elevado a menos x. De modo que g de x pode ser, por exemplo, igual a menos e elevado a menos x. Eu digo pode ser, por exemplo, porque o g de x tem que ser uma primitiva de g' de x e, portanto, poderíamos somar uma constante, mas neste caso basta tomarmos uma primitiva qualquer, em particular o menos e elevado a menos x. E já agora, para não fazermos confusão, em vez de chamarmos f, chamemos h à outra função que intervém na regra de primitivação por partes, pois já estamos a usar f para a função produto que estamos a primitivar. Faremos h de x igual a x, portanto tomaremos para h o outro fator que queremos derivar de modo a que se simplifique o produto. Portanto, tomamos h de x igual a x. E desse modo, h' de x será igual a 1. Então, o integral de x vezes e elevado a menos x de 1 a mais infinito será igual à variação de x vezes menos e elevado a menos x de 1 a mais infinito menos o integral de menos e elevado a menos x vezes 1 de 1 a mais infinito. Temos então o valor de menos x vezes e elevado a menos x em mais infinito menos o valor dessa expressão em 1. Por valor em mais infinito entenda-se o limite desta expressão quando x tende para mais infinito. Pode ser reescrito como menos 1 sobre e elevado a x sobre x e vai tender para 0 quando x tende para mais infinito, porque fica 1 sobre infinito. O limite de e elevado a x sobre x quando x tende para mais infinito, como sabemos. Temos que subtrair o valor desta expressão para x igual a 1, que é e elevado a menos 1, e temos ainda que subtrair o integral de menos e elevado a menos x de 1 a mais infinito. Mas uma primitiva de menos e elevado a menos x é simplesmente e elevado a menos x. Portanto, temos que calcular a variação desta primitiva entre 1 e mais infinito, que será também igual a e elevado a menos infinito, simbolicamente isto é igual a 0, menos e elevado a menos 1. Mas como tínhamos um sinal de menos atrás, fica mais e elevado a menos 1. Temos então e elevado a menos 1 mais e elevado a menos 1, que é igual a 2 e elevado a menos 1. O integral da função f de 1 a mais infinito é 2 e elevado a menos 1, portanto o integral é convergente, logo a série também converge.